Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, em nome de Jesus. Confesso aos irmãos que eu fico meio emocionado quando eu venho trazer uma palavra. Eu sou meio gago, né? Às vezes tenho dificuldade em falar certas palavras, minha língua dá uma enroladinha, mas Deus nos dá graça, em nome de Jesus. E eu quero trazer o que Deus colocar no meu coração. A minha oração é que o Espírito Santo, Ele revele aquilo que Ele revelou a mim, aquilo que já foi revelado aos profetas, aquilo que já está escrito, e que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, venha trazer ao coração dos irmãos um avivamento, que é disso que nós precisamos. Nós precisamos ser avivados, precisamos ter uma habilidade rápida de se recompor. Tem que ser rápido. Os grandes heróis da fé, eles tinham uma habilidade, eles se tornaram hábitos em se recompor nas suas batalhas, nas suas aflições, nos seus desafios. E nós temos que se espelhar nesses grandes heróis, porque, irmãos, Deus sempre vai colocar pessoas que vai nos trazer grandes desafios. Vai colocar pessoas que vai testar a nossa paciência, vai trazer transtorno, vai trazer danos, porque o nosso caráter, irmão, tem que ser moldado ao caráter de Cristo. Então, pessoas vão se levantar, vão falar mal, vão tentar te derrubar, vão caluniar, vai trazer aflições. E tem aflições que ela vem naturalmente, mas tem aflições que nós mesmos provocamos. Nós temos que fazer perguntas, muitas vezes a nós mesmos. Muitas vezes nós aprendemos que nós temos que se perguntar as coisas a Deus, a resposta a Deus. Mas nós esquecemos que nós temos que fazer perguntas a nós mesmos. Nós temos que nos perguntar, irmão, como que está a nossa fé, como que está o nosso agir perante o Senhor dos Exércitos. Como nós estamos saindo, como que está a nossa comunhão com Deus, como que as pessoas estão nos vendo, como que está a nossa vida no nosso trabalho, no nosso lar, na amizade, nosso círculo de amizade. Nós temos que fazer perguntas, como que está no nosso lar, aonde que nós estamos conduzindo, como que nós estamos conduzindo a nossa vida, porque haverá um tempo que não haverá mais tempo para isso. E a Bíblia diz que nós estamos vivendo já os últimos dias. Ninguém sabe o dia nem a hora que o Senhor virá, e Ele virá. Os céus e a terra pode até passar, mas a palavra se cumprirá. A Bíblia diz que todas as coisas vão passar, mas menos a palavra. Em breve Jesus voltará, e voltará para levar uma igreja sem mácula e sem ruga. Nós temos que estar preparados, irmãos. Então, eu diariamente tenho conversado comigo mesmo, tenho me questionado as várias atitudes, as várias coisas que têm ocorrido na minha vida. E eu tenho pedido a Deus capacidade para distinguir, irmãos, a minha vida, porque eu creio que cada um vai dar conta de si. Cada um naquele dia vai dar conta da sua própria conduta, da sua própria realidade. Nós não podemos fugir de uma realidade transformadora que a palavra provoca em nós. E se nós não vivemos essa raiz, essa essência de Cristo, na sua totalidade, como muito foi entoado aqui sobre preocupações, sobre medo, e é no momento, irmãos, da nossa aprovação, é no momento que nós nos sentimos ameaçados, é a nossa atitude que vai nos fazer a diferença na nossa guerra, na nossa batalha. Eu creio que quando Paulo e Silas eles foram arrastados, a Bíblia fala que eles foram em praça pública, foram açoitados com varas. Eles bateram neles a tarde inteira, o dia inteiro ali, açoitando, humilhando. Eles encarceraram, amarraram em tronco, colocaram guarda de segurança ali. Eu creio que a Bíblia fala que perto da meia-noite, eu creio que aqueles homens
eles sentiram medo ali, porque já tinha apanhado, já tinha sido ali humilhado, já tinham sido ali açoitado, e eles sentiram medo. Eu creio que no medo deles eles tiveram uma reação, e na reação deles falou: vamos adorar. Essa é a diferença na nossa vida. É no meio da nossa batalha, da nossa guerra, que nós vamos tomar uma atitude vitoriosa. Então eu creio que eles não tinham, ou era se entregar ou era adorar, e eles decidiram adorar. É uma decisão que eles tomaram, e essa decisão que faz toda a diferença na vida de um cristão, de uma pessoa que tem relacionamento, intimidade. Que Deus quer conosco é isso, é relacionamento, é posicionamento, é nós nos colocarmos diante, quando nós temos tudo, ou vai ou racha, tudo ou nada, como o pastor falou sobre Samar. Ele foi por tudo ou nada, ele foi ali, ele resolveu se doar ali, no campo de lentilha. Se não fosse a mão de Deus, os inimigos iam, mas Deus agiu na coragem, na atitude dele, no posicionamento daquele homem. E eu quero trazer uma palavra, irmãos, que fica em 2 Crônica, capítulo 20. Quero falar sobre um personagem, sobre um rei chamado Josafá, onde ele também se posicionou ali no meio de uma grande notícia. Queria destruir o reino de Judá e toda Jerusalém, porque vinha grande multidão ali, irmãos. Grandes exércitos se uniram, e a Bíblia diz assim: e depois disso vieram os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles os menonitas, contra Josafá para a guerra. E vieram os mensageiros e disseram: ó Josafá, vem sobre ti grande multidão da além do mar, da Síria, eis que estão em Hazazonã Tamar, que é En-Ged. Então temeu e pôs-se a Josafá a buscar a Deus, e convocou para um jejum em Judá, e se reuniu toda Judá para pedir proteção de Deus também a todas as cidades de Judá, e vieram rogar-se a Deus. Olha o posicionamento desse rei. Ele se sentiu ameaçado. Ele falou: agora eu vou ser dizimado. Agora os inimigos, eles vêm com tudo, vêm com grande multidão, e eles vão nos trucidar, vão acabar com a nossa raça. E ele se levantou um jejum e proclamou. Eu imagino o rei com medo, eu imagino o povo. Se o rei temeu, imagina o povo, imagina as crianças, os filhos, os idosos, as mulheres. E Josafá convocou, tomou uma atitude de convocar no seu medo, ali no momento da sua, talvez um dos maiores desafios da sua vida, onde ele viu que ele não podia contra aqueles exércitos, e ele se colocou ali, ele e o povo convocou um grande jejum. E pôs-se Josafá na congregação de Judá em Jerusalém, na casa de Deus, diante do povo, do novo pátio, e disse: a oração do medo. Essa aqui, quando ele estava com medo, ele fez esse clamor ao Senhor, quando ele estava em grande agonia, em aflição, não sabendo como reagir, e disse: ó Senhor Deus de nossos pais, és Tu Deus dos céus, Tu dominas sobre todos os reinos, nações da tua mão, não há força e poder se não há contra Ti, quem possa Te resistir? Não foste Tu, nosso Deus, que lançaste fora os que habitavam nessa terra, diante do Teu povo, Israel? E não deste a semente de Abraão, Teu amigo eterno? Olha a oração do desespero, irmãos. E habitaram nele e construíram nela um santuário ao Teu nome, dizendo: se vier sobre nós algum mal, espada, juiz, peste,
a fome, ficaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Aleluias. Agora, eis que os filhos de Amon e Moabe e os filhos de Seir, por cujas terras não permitisse a Israel invadir quando saíram da terra do Egito, mas eles desviaram e não exterminaram. Eis que eles estão prontos para vierem sobre nós, para expulsar-nos da tua herança e que nos fizesse herdar. Ó nosso Deus, não os julgarás, pois não há entre nós força diante desta grande quantidade. Ele está declarando aqui que não há força neles, não há resistência entre o povo de Judá e o povo de Israel, de Jerusalém, para enfrentar essa multidão. E essa oração dele foi bem objetiva, bem clara diante de Deus, desse povo que vieram sobre nós e não sabemos o que fazer, porém sobre ti estão os nossos olhos, e toda Judá estão em pé diante do Deus, como também suas crianças e suas mulheres e seus filhos. E sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benanaide, filho de Jeiziel, filho de Manatias, o levita dos filhos de Asaf, estava o Espírito dentro da congregação. Olha a resposta de Deus. Depois da oração do pânico, do medo, do desespero, ele se posicionou. Aí veio a resposta de Deus. Quando nós se posicionamos diante das aflições, quando nós soubemos que a nossa força é pouca diante das lutas, das dificuldades, diante do inimigo, diante do desafio, diante de uma provação, diante de uma doença, diante daquilo que só um milagre vai nos livrar. Quando nós declaramos a Deus que a nossa força é pouca, que nós somos incapazes de enfrentar aquela situação, mas que a nossa confiança está no Todo-Poderoso. E a resposta de Deus veio sobre a vida desse profeta Jaziel. E disse Jaziel: ouvi toda Judá, o que habita em Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz Deus a vós: não temais, não tenhais medo, nem vós assusteis diante dessa grande multidão, pois não é vossa essa guerra, e sim de Deus. Olha o posicionamento, olha a atitude diante daquilo que os nossos inimigos estão declarando sobre a nossa vida, sobre a ameaça dos que nos afligem. E muitas vezes, irmãos, os nossos inimigos talvez hoje não sejam um exército, talvez nossos inimigos não seja uma nação, mas são nossos grandes conflitos. Porque quem é da classe espiritual, quem serve a Deus, tem comunhão com o Espírito Santo, nós vivemos em bastante conflito. Nós vivemos em meio a grandes guerras, num campo espiritual, num campo mental, numa batalha mental, aonde nós queremos transformação, nós queremos se apresentar diante de Deus como sacerdócio real, nação eleita, escolhido do Deus Todo-Poderoso. Mas o pecado está sempre diante de nós, porque nós convivemos no meio do pecado, porque em nós habita o coração. Jesus disse que o nosso coração é enganoso. O nosso coração, ele nos engana, ele nos prega a peça. E se nós não vigiarmos, nós nos encontramos em grandes conflitos, conflito de personalidade. E nesses campos de batalha, irmãos, Deus, Ele testa nosso posicionamento.
Deus, Ele testa a nossa fé, Ele testa a nossa identidade. É no meio de uma provação que Ele testa quem somos realmente. Se nós vamos se unir, os profetas de Balaim, vamos servir os profetas, ou vamos de Jezebel, se entregar aos prazeres da carne, se alinhar ao inimigo, ou vamos ser um povo eleito. Aí que está os grandes conflitos, irmão, no dia que nós temos que decidir, e muitas vezes nós somos reprovados, irmãos, nos detalhes da nossa vida, da nossa caminhada. Aí Deus tem que começar todo o processo, porque muitas vezes nós somos reprovados diante de uma atitude, diante de uma resposta, diante de uma posição, onde nós temos que decidir qual caminho trilhar. Se é um caminho de fé, um caminho de renúncia, um caminho de perca, porque muitas vezes o apóstolo Paulo diz que nós temos que perder para poder ganhar, e muitas vezes nós não queremos isso, nós não queremos perder algo, nós não queremos abrir mão de algo para viver o sobrenatural, para viver coisas incríveis, coisas. Eu não estou falando de dinheiro, irmãos, estou falando de relacionamento com Deus. Viver as promessas, viver a paz que intercede todo o entendimento. É uma paz sobrenatural, que é muito fácil, irmãos, Deus, Ele nos encher, porque Ele diz que Ele é o Deus da prosperidade. É muito fácil Deus, Ele nos curar, porque Ele é o Deus de cura. Agora, quando nós temos que tomar a decisão, quando nós temos que renunciar, quando nós temos que pagar o preço, muitas vezes nós somos reprovados, muitas vezes nós temos que reiniciar tudo de novo. E eu confesso aos irmãos que já era para, na minha escala espiritual, já era para estar muito mais distante, muito mais além. Mas a gente vive uma falsa fé, uma falsa aparência. Já era para nós estarmos vivendo uma posição, tem crentes que já está para tomar uma posição muito maior, uma intimidade muito mais avançada, num novo nível, uma espiritualidade muito maior, porque Deus, Ele chama nós para coisas grandes. Se o ministério do pastor Cristo é grande, agora você olha para os seus, porque a Bíblia diz que aquele que virá após mim fará sinais, maravilha muito maior. É bíblico. Então é obrigação nossa, é espiritualidade, é herança. Então, ele colocou-se diante da congregação tomada do Espírito Santo e diz: essa guerra não é vossa, é de Deus. Amanhã descereis contra eles que subirão pela ladeira de Ziz, e os encontrareis na extremidade do rio Frades, no deserto de Jerusalém. Não tereis que guerrear, parai em pé e vede a salvação. Olha o que o posicionamento traz. Você só vai ver quando nós nos posicionarmos em Deus, quando nós usamos a fé, quando nós decidimos viver o sobrenatural. Nós só vamos ver os nossos inimigos cair, nós só vamos ver e contemplar o nosso Deus guerrear por nós, pelejar por nós, e pôr de pé e obedecer. Vai, irmão. O Espírito Santo diz: vai, se coloca em pé e vede a salvação. Aleluias, glória a Deus. E Deus para convosco, ó Judá e Jerusalém, não temais e nem vos assusteis. Amanhã marchais
contra eles, e Deus será convosco. Glória a Deus. E calabachamaçu. Então prostou-se Josafá. Olha só, aqui já é outra oração. Já mudou a oração depois do jejum. Depois que ele apregoou o jejum, ele se alimentou espiritualmente. Agora ele faz uma oração diferente, uma oração diferenciada, uma oração de poder. Nós vamos ler aqui, você vai sentir a autoridade de Josafá. Antes o homem fraco, com medo, agora jejuou, se fortaleceu, a oração muda. Agora já vem com autoridade. Olha só. Aleluias. Então prostou-se Josafá com face em terra, e toda Judá e todos os que habitavam em Jerusalém, e caíram diante de Deus, e ajoelharam-se perante ele. E levantaram-se os levitas e os filhos dos coatitas e os filhos de coraitas, para louvar o Senhor Deus de Israel com grande voz. Olha a autoridade. Aleluia. E pela manhã levantaram e saíram para o deserto de Tecoa. Na sua saída, pôs-se Josafá e disse: ouve-me, ó Judá. Olha a autoridade, irmãos. Depois que quebrou a carne, depois que ele subiu de nível. Aqui está uma mudança brusca de nível, de realidade espiritual. Aqui ele se posicionou. Falou: agora eu vou quebrar minha carne. Vou buscar a resposta, vou buscar o espiritual. Antes ele orou com a oração carnal, a oração do medo, da insegurança. Agora já jejuado, fortalecido, revestido, com a resposta de Deus nas mãos, aí ele tomou posse da autoridade, da presença de Deus. E orou assim: ouve-me, Judá, e os que habitam em Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede em seus profetas e prosperarás. Aleluias. E aconselhou o povo, estabeleceu cantares para Deus, para louvarem por causa do esplendor da sua santidade, saindo diante dos melhores dos exércitos, dizendo: louvai, pois para sempre a sua misericórdia. É maravilhoso, irmão, quando você se posiciona, quando nós nos posicionamos espiritualmente, quando nós tomamos posse daquilo que Deus entregou para nós. E no momento em que começaram a cantar com júbilo e louvores, pôs-se Deus a emboscada. Olha o agir de Deus. Aleluia. Contra os filhos de Amon e Moabe e os do monte Seir, e vieram contra Judá e os desembarataram. Olha só. Deus colocou um espírito de embaraço. Colocou um espírito de contenda entre eles. E eles ficaram em pé. Posicionamento. E os filhos de Amon e Moabe se levantaram contra os moradores de Monte Seir para destruir e exterminar. Acabaram ele com os moradores de Seir e ajuntaram uns aos outros e destruíram-se. Então todo aquele que se levanta, irmão, contra o seu ministério, contra a sua vida, é só levar a presença de Deus e contar para ele que a sua força é pouco, quando te caluniam, quando falam mal. Você não precisa desejar que ele caia a fio de espada. O Senhor fará isso. Quando você confessar a Deus e se posicionar em pé diante da batalha, diante da ameaça, da crise, diante da situação. Aleluia. E Judá veio sobre o alto que olha para o deserto. E quando olharam para a multidão, eis que viram corpos mortos que jaziam na terra. E não havia um que tivesse escapado. Não restou nenhuma ameaça. Nenhum só homem daqueles exércitos que juraram que ia acabar com Judá e o povo de Jerusalém. Já não havia mais ninguém.
porque o Deus já tinha exterminado, se colocou um espírito de embaraço entre eles, e eles próprios destruíram, eles próprios se contentaram, e eles próprios se mataram, se dizimaram. A ameaça já não existe mais. É assim que Deus faz, irmãos. Quando nós nos fortalecemos, quando nós se posicionamos, quando nós decidimos pela vida espiritual, pelo relacionamento, pela comunhão com Deus, e essas maravilhas acontecem na nossa vida, esses livramentos, essa vitória. E aí a gente não sabe por que vem tanto aflito, tantas aflições, porque ele vem disfarçado. O gigante Golias, ele foi a escada para Davi, ele foi o começo, onde Davi foi a alavanca para Davi, e ele veio disfarçado num gigante, ele veio disfarçado numa luta, numa batalha. A partir dali, daquele momento que Davi destruiu aquele gigante, derrotou aquele gigante, que Davi estava com o Espírito de Deus, diz ele: você vem com espada, com lanças, com a tua força, eu vou com o Senhor dos exércitos. E Jesus abateu aquele gigante, e aquela vitória foi a alavanca, ela veio disfarçada. E olha só o desfecho dessa história, mais linda ainda. Olha só: e voltou-se cada homem de Judá de Jerusalém, tendo Josafá como líder sobre eles, para Jerusalém, com alegria, pois Deus o tinha feito regozijar-se sobre seus inimigos. Enviaram a Jerusalém com alaúdes e harpas e trombetas, a casa de Deus. Aleluias, glória a Deus. Só voltando mais um pouquinho aqui. Aleluias. E Judá veio sobre o altar que olhava o deserto. Quando olharam para a multidão, eis que viram só corpos mortos que jaziam na terra, e não havia um só que tivesse escapado. E vieram Josafá o povo para saquear os despojos. Olha bem, aquilo que era para ser a derrota, aquilo que era para ser a perca, a destruição, aquele mal que veio sobre essa nação de Judá, ela se transformou em prosperidade. E a Bíblia relata que encontraram neles em Abalúcia riqueza e mortes e objetos preciosos, e tomaram para si até não poderem pegar mais nada, e foram 3 dias carregando a riqueza, os tesouros. Toda essa batalha, toda essa ameaça, ela tinha um objetivo, uma bênção de Deus. A riqueza deu 3 dias, eles levando os despojos, né? 3 dias levando a riqueza, a fartura. Então essa nossa batalha, ela sempre vem disfarçada, irmãos. Quando a guerra é grande, quando a ameaça é grande, você pode confiar no Senhor. Se posiciona, fica em pé. Vem a resposta, vem a riqueza, vem a abundância. É a Bíblia que diz, não é nós que estamos falando, irmão, é a palavra de Deus. E no 4º dia se juntaram no vale Bereca. Vale, olha só, onde louvaram a Deus, por isso clamaram aquele lugar, o vale de Bereca, até os dias de hoje. Eles transformaram. Quando a Bíblia fala em vale, é vida difícil. Você está passando por um momento difícil na sua vida, é um vale. E aqui quem foi responsável para transformar esse vale? Josafá. Foi o povo. O povo foi responsável para transformar aquela crise. Eles transformaram esse vale de Bereca em vales de louvor e adoração a Deus. Eles foram responsáveis
na mudança. Eles transformaram o vale. A Bíblia é clara. E aquele vale se tornou um vale de adoração, um vale de júbilo, de alegria. Então nós somos responsáveis para transformar o nosso vale. É o nosso posicionamento diante da guerra, da dificuldade, da peleja, da luta. E eles louvaram e vieram a Jerusalém com toda a laúde, harpas e trombeta à casa de Deus. E foi o temor de Deus sobre todos os reinos. Olha só. E o nome do Senhor se tornou conhecido. Quando nós se posicionamos, aquelas bênçãos, aquilo que que as pessoas acham que é para a sua morte, que é para a sua derrota. Talvez olha para a sua vida hoje e falou, isso aí já era, isso aí não tem ministério, isso aí é aquilo, é aquela outra, você já morreu aqui em Jardim, já morreu em Campo Grande, já morreu em qualquer lugar que ele vá, mas a responsabilidade é nossa de transformar o nosso lar. Responsabilidade, onde nós estivermos, irmãos, seja aqui, seja no Paraguai, seja no Japão, seja no Peru, seja em qualquer lugar, a responsabilidade. Xarabacarabassurimikas Icalamandarahai Kamikasu Mendefaz. Glória a Deus. E aquietou o reino de Josafá, e Deus lhe deu paz ao redor. Olha só como um posicionamento faz a diferença. Além de trazer a riqueza, a Bíblia diz que a riqueza do Senhor não acrescenta dor. Aquilo que vem do Senhor, Ele traz paz. Traz paz para você, para quem estiver ao seu redor. É a palavra que diz. E hoje, grande bonança, grande paz em todo ao redor. Isso, ao seu redor, irmão, haverá paz. Você é responsável para transformar a sua vida. E essa palavra já existe há milhares, muitos anos, muitos tempos, já foi revelada, já foi escrita. Só nós tomamos posse. A Bíblia ela contém todos os segredos da prosperidade, todos os segredos da transformação, dos tipos de bens. E nessa noite, irmãos, se nós ouvirmos a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, e demos crédito a ela, a nossa vida vai ser transformada. E nós saímos daqui com a certeza que se nós colocarmos de pé na posição, nós vamos ser responsáveis para transformar os nossos vales e o nosso redor num redor de paz. E o nome do Senhor com certeza vai ser glorificado através da sua e da minha vida, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, e as palmas que louvam o nome do Senhor. Glória a Deus.